Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Mais um boletim chegando nesta terça-feira chuvosa e fria, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? Aqui o clima tá frio, mas no Vasco o clima tá quente e tá aí nesse vai e vem do mercado da bola. Cada dia nomes e mais nomes se juntam à intensa lista de cogitados do clube, ou, por que não, monitorados, e dando a entender que logo, com o Júlio batendo a porta, os tais reforços pontuais podem ser oficializados. A bola da vez que surgiu foi o volante de 33 anos, o Thiago Mendes, que já se despediu, inclusive, do seu ex-clube lá no Catar e busca um novo desafio para a sua carreira. Mas até que ponto esse jogador que enfrenta problemas físicos, em vez de uma grave lesão, pode contribuir para um time que terá uma sequência pesada pela frente, disputando aí 3 competições? Isso e mais detalhes sobre a busca do Vasco por atacante, que é a prioridade do clube, eu te conto logo neste boletim. Então já sabe, né? Cola aqui, dá uma moral a esse trabalho, fortaleça, deixa o like, compartilhe o conteúdo e seja mais um inscrito do canal. Sem mais delongas, meus amigos, vamos ao que interessa, e por enquanto o Vasco não fechou com nenhum jogador e só tem realizado sondagens e colocando aí nomes da mesa. As posições de volante, meia e ataque são as que o clube pretende se reforçar, tendo como prioridade a volância e os homens de frente. E dia após dia vem pintando aí muitos nomes de atacantes e a promessa é de que pintem mais. Só que ontem surgiu, no final da noite, uma busca por um conhecido volante. Notícia dada pelos companheiros do canal Na Torcida Vascaínos, o Thiago Mendes. Esse aí, de 33 anos, que iniciou a carreira no Goiás e em 2015 foi se destacar lá no São Paulo, onde ficou até começar aí a encarar os seus desafios internacionais. Então logo a notícia saiu, claro, a gente tenta se aprofundar no tema, buscando confirmações, buscando mais detalhes, para que hoje, com mais calma, a gente possa dissecar melhor esse interesse. Pelo que apurei, realmente o nome está na mesa do Vasco. Houve uma indicação e internamente o nome agradou pela experiência e versatilidade do jogador, né? A única coisa que está em debate, está em pauta, o seu aspecto físico, porque há um entendimento no clube, né, do Vasco buscar jogador com saúde, jogador que possa conviver de uma maneira mais sadia, né, a maratona que o time vem passando e vai passar, e também no tocante ao fator idade. Para as pessoas que não sabem, o Thiago Mendes, em seu recente clube lá no Catar, sofreu uma grave lesão muscular na parte anterior da coxa esquerda em setembro de 2024. Ficou cerca de 140 dias longe dos gramados. Neste ano só atuou em 11 jogos, e para o nível de competitividade que é uma Liga Brasileira, isso pode sim ser um fator que pese consideravelmente. A tendência é que o Vasco sinalize aí para um contrato de médio prazo com o atleta, que chegaria apenas com aquela obrigação do clube do pagamento de luvas e salário. Aí, né, num primeiro momento, esse nome agradou o clube, né, por conta dessas situações, né? E aí o Vasco já vê com bons olhos, por quê? Já que a grana está curta em São Januário. E o Vasco já falou que não pretende fazer loucuras, a menos que dê aí uma entrada agora e pague lá na frente com meta por bônus ou outras obrigatoriedades. Lembrando que o Thiago Mendes já se despediu do seu ex-clube, o Al Rayyan, do Catar, desde o dia 27 de maio. Né? O seu contrato se encerraria apenas no dia 30 desse mês. Mas como ele não ficaria por lá, resolveu abreviar e aí agora é considerado um jogador oficialmente livre no mercado. Inclusive hoje, ele e a sua esposa, a Kelly, estavam tentando embarcar lá no aeroporto do Catar por conta, e não conseguiram viajar, né, por conta desses incidentes, dessa guerra que está acontecendo lá entre o Irã e Israel. Enfim, meus amigos, há outros clubes também de olho no jogador, como o Atlético Mineiro e o próprio São Paulo, que no início desse ano tentou aí a sua contratação. O salário do jogador é alto,
Não sei se poderia ser um fator complicador para o negócio sair. Cogita-se aí que ele ganha na casa de R$1 milhão por mês. Sinceramente, muito alto para um jogador que é um ponto de interrogação, né, quanto ao seu rendimento físico. Vale destacar que o Thiago Mendes está jogando fora do Brasil há 8 temporadas. O jogador atuou pelo São Paulo aqui entre 2015 e 2017, fez 147 partidas, né, e 12 gols. Em seguida ele foi para a França, onde atuou por 2 temporadas no Lille, com 72 partidas e 4 gols. E no Lyon atuou por 4 temporadas, com 143 jogos, 2 gols. Há 2 temporadas está lá no Al Rayyan, do Catar, onde fez 31 partidas com apenas um golzinho. Ou seja, uma visível queda de rendimento numa liga que nem é tão competitiva assim. E eu não discuto a sua capacidade técnica, mas eu me preocupo muito o Vasco buscar um atleta que vem aí de um problema clínico, né? E onde o time precisa de saúde em campo, logo, para atenuar aí o lado físico, que vinha sendo o aspecto preocupante da equipe. Veremos aí o desenrolar desta situação. Bom, outro jogador que o Vasco está de olho, e aí por indicação do Fernando Diniz, é o meia Gabriel Pirani, né? Atual camisa 10 do DC United da Liga MLS. O seu contrato está perto do fim, só que segundo alguns jornalistas que cobrem lá o futebol da Liga MLS, a situação do jogador é um pouco complexa, já que o contrato do atleta ele tem uma opção de renovação por parte do clube. Então, mesmo faltando aí 6 meses para o final desse vínculo, o jogador não poderia assinar com outra equipe agora, até que esse clube aí, o americano, se posicione, né? Se irá exercer ou não a opção da renovação, ou seja, para sair agora só entrando num acordo aí de rescisão ou metendo aí o dinheiro para compensar a saída do atleta por lá. Mas a posição que o Vasco foca mesmo nesse mercado com mais ênfase, com mais atenção, é o ataque. Há um entendimento de que o time precisa de mais jogadores que possam mudar a cara de uma partida e fazer o Diniz variar a sua formatação tática para driblar a intensa maratona de jogos, né? E fazer com que o time não mude tantas características após a saída dos titulares. O Vasco vem contando com muitos oferecimentos, muitas indicações, mas os scouts do clube, junto com o Admar Lopes, vem trabalhando para encontrar um jogador que possa dar um upgrade lá no time, lá na frente. Muito se fala que o Vasco não fará loucuras, mas loucuras mesmo é você trazer um jogador aí, uma aposta, né? Apostando aí numa revenda futura e no final das contas acabar isolado esse atleta, sem oportunidades, atuar mal. E hoje o que é mais importante é o lado técnico, né? O Vasco precisa de jogadores que deem uma resposta imediata em campo. O amanhã é outra coisa, né, meus amigos? Por isso eu digo que essa questão de não vai gastar é meio relativo. O Vasco pode até comprar um jogador, pode investir nessa janela, mas não colocando ali toda a grana agora, né? Investir um pouquinho para pagar mais à frente, né? Incluindo aí aquelas cláusulas. Porque se o jogador for bom, conhecedor do futebol brasileiro, tiver com vontade de vestir a camisa do Vasco, por que não tentar buscar esse atleta, né? Então, meus amigos, por hora esse é um panorama da busca do Vasco no mercado. As coisas vão acontecendo aí a cada dia, um fator novo. Eu acredito, inclusive, que haja conversas também por um atacante desde já. E a gente vai tentar descobrir em meio ao nicho de interesses do clube esse jogador. Bom, tô indo deixando agora esse espaço para você comentar como vê essa possível negociação com o Thiago Mendes e qual atacante que o Vasco deveria buscar nesta janela. Então opine e participe. Valeu demais pela sua companhia. Amanhã a gente se vê. Até lá!